Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus. Quem escreve é João, no seu capítulo 4, no texto escolhido como tema da campanha. Quanto você acha o texto? Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar aqui retornando mais uma vez a esta casa, que é sempre um privilégio estar servindo a esta igreja. Que Deus possa continuar abençoando este ministério, o pastor Leandro, a sua família, que continue dando frutos esta obra para a glória do Senhor Jesus. Eu pedi permissão para o pastor Leandro permitiu. Ali fora, depois do culto, vou ter uma mostra de sapato social. Os irmãos que quiserem se interessarem e querer me ajudar, viu? Depois eu explico certinho lá fora, se acaso os irmãos quiserem me ajudar. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Glória a Deus! Glória a Deus! João capítulo 4, que vai nos dizer: E quando o Senhor veio a saber que fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água e disse-lhe: Dá-de-me beber, porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-de-me beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, mas que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. Amém? Podeis vos assentar adorando o nome de Jesus? Meus irmãos, o Evangelho de João é quem escreve sobre o ministério de Jesus, é dos evangelhos, entre os evangelhos, ele é o mais profundo quando vai falar sobre o ministério de Jesus. Mateus, quando ele vai escrever o Evangelho para os judeus, para mostrar para os judeus que Cristo era o Messias enviado por Deus. Marcos, ele destaca mais sobre os milagres que Jesus fez e as suas maravilhas que ele tinha realizado por todo o seu ministério. Ele destaca mais isso. Lucas, ele escreve para os gentios, que era para outros povos. E João, ele escreve esse evangelho com mais profundidade quando se fala de Jesus. João, quando ele escreve o evangelho, ele trata detalhadamente cada coisa, cada passo que Jesus dá, cada acontecimento ele destaca com mais ênfase, ele dá mais detalhadamente aquilo que aconteceu. E é interessante que em João no capítulo 3, Jesus tem um diálogo com Nicodemos, e logo em seguida
ele vai para a Judéia, porque ali João Batista estava batizando, e de repente Jesus estava ali, a fama começou a ser muito grande, e Jesus ele sai dali e vai para a Galileia, com o intuito de ir até Samaria, e a Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria, era necessário Jesus estar em Samaria. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite, Jesus vai passar na sua Samaria hoje. É hoje, Jesus passa na sua Samaria. Porque Jesus tinha uma obra a realizar na vida daquela mulher. E quando Deus quer realizar algo na vida de alguém, como já foi dito, Satanás pode se levantar, o inferno todo pode se levantar, calúnia pode se levantar, mas nada prevalece o poder de Jesus Cristo em meio à palavra. E é isso que é interessante, que Jesus fala que era necessário passar por Samaria. E ele vai, e ele encontra esta mulher que estava indo pegar água. E Jesus ele fica sentado perto da fonte, esperando aquela mulher chegar. Jesus, estando cansado, aleluia, de tanto andar, aleluia, e ele esperando ali o momento certo para ter aquela conversa com aquela mulher. E aqui eu quero trazer algumas lições que a gente aprende com esta mulher de Samaria. A primeira lição que a gente aprende nessa passagem é que Jesus ainda quebra protocolo humanos e religiosos. E por que você fala isso, irmão Wesley? Eu quero que você preste muita atenção. Jesus primeiramente vai conversar com uma mulher, ponto. Naquela época a mulher era muito desprezada. Naquela época a mulher não tinha muito valor. A mulher tinha um valor de acordo com aquilo que ela geraria. Se ela gerava filha mulher, pastor Leandro, ela não tinha tanto valor como as outras mulheres. Agora, se ela gerava filho homem, ela tinha um valor maior dentro da sociedade. Caso contrário, ela era humilhada, ela era mais excluída dentro da sociedade. Então Jesus quebra esse protocolo e vai conversar com esta mulher. Outro protocolo que Jesus quebra é que a mulher era samaritana e Jesus era judeu. E judeu não se davam com samaritano. E judeu não tinha diálogo com o samaritano. E Jesus, ele quebra esse paradigma, ele quebra esse protocolo humano religioso que foi implantado naquela época. Outra coisa que Jesus ainda quebra protocolo é que ele curou um coxo que estava 38 anos sofrendo com aquela enfermidade. E quando Jesus cura aquele homem, pastor Vanderlei, ele fala para ele: olha, toma o teu leito e anda. E aquele dia era sábado. Sábado para o judeu era sagrado, não podia fazer nada. E Jesus curou no sábado. E alguém olhou, os judeus olharam para aquela situação e falou: quem te curou em pleno sábado? E ele fala: quem me curou, o nome dele eu não sei, mas ele disse: você já está curado, toma a tua cama e anda, porque eu te curei. Jesus ainda quebra protocolo humano. Jesus ainda quebra, aleluia, porque quando ele vai curar aquele coxo, aquele paralítico que estava com as mãos mirradas, era também no sábado. O que você quer dizer com isso, irmão Wesley, nessa noite? Que Jesus vai quebrar protocolo humano aqui nesta noite. Jesus vai quebrar protocolo religioso aqui nessa noite. E o que é protocolo humano, irmão Wesley? É aquele tipo de pessoa, conhece a palavra, sabe a palavra, vem para os cultos, mas ele é religioso. Mas Jesus nessa noite está quebrando esse protocolo religioso e está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu quero é ter intimidade com você, eu quero é ter intimidade, eu quero é profundidade. Aleluia. Então Jesus ainda quebra protocolo humano,
Com Jesus não tem essa de tudo certinho, não. Jesus, ele chega, ele muda, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E Satanás não pode prevalecer com o poder da palavra. Aleluia. Essa é a primeira lição que a gente aprende com essa mulher. Que Jesus ainda quebra protocolo humano. Jesus vai quebrar o protocolo nessa noite porque ele vai te curar. É só para quem crê. Jesus está quebrando o protocolo nessa noite porque ele vai te libertar. Jesus está quebrando o protocolo nessa noite que ele vai tirar o seu parente que está lá no mundo, vai trazer aqui dentro. Jesus está quebrando o protocolo nessa noite e abrindo uma porta para você entrar. Então Jesus, ele quebra o protocolo. E a segunda lição que a gente aprende com esta mulher vamos ler o versículo 6, olha o que diz. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, era isso quase a hora sexta. Versículo 10, e Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 13, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele der, nunca terá sede. A segunda lição que a gente aprende com essa mulher é que a gente deve reconhecer de onde que vem a fonte que Jesus ainda estava falando. A fonte era ele mesmo, Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente tem que entender é da onde que vem a fonte, de onde que jorra a água. A gente tem que entender de onde que acontecem as coisas, da onde que vem, da onde que surge. Em Romanos vai nos dizer: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele é fonte, por ele é intermédio dele, e para ele é o destino. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Agora entenda algo aqui muito importante. Aquela mulher ainda não estava entendendo o que Jesus estava falando. Ela ainda estava pensando nas coisas materiais, e Jesus estava falando no sentido espiritual. E aquela mulher não estava entendendo o que Jesus estava falando, mas era como se Jesus estivesse falando: olha, porque a mulher disse: olha, mas como que você vai tirar esta água e vai me dar água viva? E Jesus disse: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria uma água diferenciada, que iria mudar a sua vida, que ia mudar a tua história, que ia transformar a tua vida, que ia dar sentido a de você viver. É a água que eu tenho para te oferecer, é a água que flui do meu Espírito da graça e vai na tua vida, e você é renovado pela minha presença. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. E a gente tem que entender algo aqui muito interessante. Quando essa mulher tem esse diálogo com Jesus, ela não estava entendendo. Depois de um bom tempo ela começou a entender o que Jesus estava querendo dizer. Então Jesus marcou um encontro com aquela mulher ali naquela fonte. E a terceira lição que a gente aprende com esta mulher é: existe recipiente e existe a fonte. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: você é a fonte ou você é recipiente? Jesus, ele não queria apenas encher esta mulher. Jesus queria trazer ela, usar ela, colocar dentro dela a fonte de águas vivas. Quem está ligado está entendendo a palavra, aleluia. Então aqui é a fonte, a diferença de fonte e diferença de recipiente. O recipiente, ele gosta de ser cheio só na igreja. O recipiente, ele se enche só no congresso.
O recipiente, ele gosta de se encher só no culto de Santa Ceia. Mas quem procura a fonte, ele não enche apenas para si mesmo, ele enche para encher outras pessoas. Ele enche para impactar outras pessoas. Ele enche para transformar outras pessoas. Ele quer ser fonte para ser fonte de cura. Ele quer ser fonte, ser cheio para ser curado, para trazer libertação, para trazer renovo, para trazer batismo, porque através dele tem a vida que há em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Oh Deus eterno, usa teu servo, Pai. Com teu poder, meu Deus, em nome de Jesus. Alabadacama narashandara manara sandara mahai. Uricalachora massúria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é recipiente ou você quer ser fonte nesta noite? Jesus quer te fazer fonte nesta noite. Jesus quer te fazer fonte nessa noite. Jesus não quer apenas te encher para você ficar parado aqui, não. Jesus, ele quer te encher para impactar as vidas lá fora. Aleluia! Alabacoma narashandara manarasai. Uricalamanara shandarai. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Se eu fosse você, já abria a boca para adorar o nome de Jesus. Que Ele está aqui nesta noite para te encher. Ele está aqui nessa noite para te preencher. Você só vai ser preenchido por completo quando você entender que a fonte que te preenche, a fonte que vem de Jesus Cristo, que vai te encher. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? E vamos entender algo aqui muito importante. Por que ser cheio? Em Atos dos Apóstolos vai nos contar, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 1 vai nos dizer, Jesus orientando todos que ficassem em Jerusalém, até que todos fossem cheios do Espírito Santo. Os apóstolos eram amedrontados, não conseguiam pregar a palavra. Quando Jesus ainda estava na terra, nem os discípulos tinham o hábito da oração. Jesus que mostrava o exemplo da oração. E antes de serem cheios, eles ficavam parados no mesmo lugar. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, eles foram cheios, falaram em outras línguas. A Bíblia vai dizer que o agir do Espírito Santo foi diferente na vida desse homem. Os homens já começaram a não pregar, aleluia, com medo. Eles começaram a pregar com ousadia e graça. Por quê? Porque a presença de Deus estava sobre a vida dos apóstolos. No Atos, no capítulo 3, vai nos dizer algo muito interessante. O coxo que estava à porta do templo, chamada Formosa, pedindo esmola, vivia aquilo desde a sua nascença. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro e João, chegando perto do templo, eles já estavam cheios do Espírito Santo. Eles chegando perto do templo, a Bíblia vai dizer que o coxo olha para ele, pede esmola. Aí Pedro e João falam: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo aqui que eu recebi agora mesmo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Pedro começou a pregar o Evangelho. Mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizados. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Jesus quer te fazer fonte. Jesus quer te fazer fonte. Mas antes dele te transformar em fonte, ele marcou esse encontro com você nesta noite, porque ele quer mudar a tua história. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Olha para cá como que isso foi transformador na vida dessa mulher. Quando ela se tornou fonte, a Bíblia vai dizer que ela sai dali onde estava, conversando com Jesus, e vai anunciar para toda a cidade o que Jesus tinha feito. Esse é o poder de quem está dentro da fonte.
E nessa noite o Espírito Santo está te convidando. Você quer entrar na fonte? Você quer entrar no profundo? Você quer entrar na minha presença? Você quer ser cheio da minha graça? Você quer ser cheio da minha unção? O apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não é crente de banco, você é crente para ser cheio do Espírito Santo. Você não é qualquer um, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu só vou ser cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder de Deus na vida. Aonde você pisar as plantas dos seus pés, Deus vai ser contigo. 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 Não importa onde você pisar as plantas dos seus pés, Jesus já teve um encontro contigo. Calamancho que manara sandara mandoracé. Aleluia, Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui neste altar. Uricala mancho que manara sai. Uricala mandara mashuria mandara sandara mahai. Abra a tua boca e queira ser cheio do Espírito Santo. Arabada mandara sai. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé, se coloque de pé. Eu ainda tenho alguns minutos. Eu sinto uma graça tão forte aqui neste altar. Elebadacamanarácia. Essa mulher não tinha, aleluia, a verdadeira paz no seu coração. Tinha presença, mas quando recebeu a presença, o negócio começou a fluir na vida desta mulher. Sabe por que eu te falo isso? Porque logo após, a gente não leu, a Bíblia vai dizer, fala assim, Jesus, olha, busca o seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Disseste bem, você já teve quantos maridos e agora o que você tem não é o seu marido. Ou seja, em outras palavras, Jesus dizendo, você já tentou de todas as formas, você não é feliz, você não tem paz, você não é alegre, você não tem a minha presença. E Jesus, é como se tivesse Jesus dizendo para ela, mas nessa tarde, neste dia, eu marquei este encontro com você, porque eu quero te oferecer a água que vem do trono, que vai mudar a tua vida, vai te trazer alegria para o teu coração, você vai viver alegre, porque você tem a minha presença. Eu quero chamar a irmã Tawane que vai estar louvando. Alabaia, Kamanara, Xandara, Manarás. Jesus quer te encher, minha irmã. Jesus quer te encher. Enquanto Ele te enche, Ele vai te curando. Enquanto Ele te enche, Ele vai te batizando. Enquanto Ele te enche, Ele vai transformando. Enquanto Ele te enche, Ele vai visitando a tua casa. Ela vai visitando a tua casa, vai transformando. Ele vai transformando. Ele está libertando alguém. Calai, tchau, remassi, calabadarás. E calabadaramanácia. A água do Espírito Santo está correndo neste lugar. Aleluia, Deus. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer te encher. Eu quero convidar aqui nesta noite, você que deseja ser cheio do Espírito Santo. Uriqueman soevassia mandorás. Rabadacanto quemanarás. Alabadarás. Se você quer ser recipiente, eu respeito a sua opinião. Mas se você quer ser fonte, vem aqui na frente.